Pensando dessa forma, recolheu seus aposentos. Marta ainda estava acordada a esperá-lo. Ao vê-lo entrar, disse-lhe: Meu querido, estive refletindo em relação à sua atitude. Rubens quis falar, mas Marta não permitiu e concluiu: Eu apenas gostaria de dizer a você que compreendo sua recusa. Se não deseja adotar Marina, respeitarei a sua decisão, muito embora não creia ser a mais acertada. Contudo, amo você e o respeito. Por essa razão, não falaremos mais neste assunto. Após essas colocações, Marta o abraçou com carinho e virou-se para dormir. Rubens ficou pensativo. A cada dia percebia mais e mais as mudanças em sua esposa. No passado, Marta estava sempre disposta a fazer prevalecer os seus desejos, mas, atualmente, demonstrava ser uma companheira doce e sensata. Jamais imaginou que ela não fosse exigir a adoção. Ao contrário, ela respeitara e compreendera o seu ponto de vista, mesmo discordando dele. Melhor assim, pensou Rubens. Logo a seguir deitou-se, adormecendo imediatamente. Já na espiritualidade, com exceção de Olivia, os demais decidiram acompanhar Luísa. Aquele espírito sereno e cordato merecia todo o auxílio naquele momento especial. Luísa estava ansiosa e aflita diante daquele reencontro, pois temia que pudesse não conseguir se manter equilibrada o suficiente, a fim de auxiliar os pais a contento. Bento, percebendo sua angústia, abraçou-a com desvelo e disse-lhe: Nada tema, minha querida. Você está cercada de amor. Estamos habituados a essa atividade e iremos manter o equilíbrio das energias do ambiente através da prece. Luísa sorriu e apoiou-se no braço de Bento. Então, com um olhar repleto de gratidão, disse a todos: Gostaria de agradecer a vocês. O que seria de mim sem o carinho e a amizade de todos? Auxiliar nossos irmãos é uma imensa bênção. Somos gratos a você pelo privilégio de sermos úteis e, desta forma, retribuir o amparo que um dia recebemos de nossos amigos espirituais. Este é o ciclo que compõe a vida. Auxiliamos e somos auxiliados, num constante evoluir através dos séculos, concluiu Luciana. E, por volta das 2 horas, a pequena comitiva partiu de Santa Marta rumo à terra. Luís olhou o céu repleto de estrelas, no qual também brilhava uma imensa e redonda lua. Lembrou-se dos bons momentos vividos com seus pais e mentalmente agradeceu a Deus. Senhor, finalmente é chegado o momento pelo qual tenho preparado meu espírito. Contudo, rogo pela sua misericórdia. Conceda-me o equilíbrio necessário para revê-los e as palavras corretas para auxiliá-los a continuar suas jornadas evolutivas com coragem e determinação. E, ainda que esse reencontro dure apenas breves instantes, rendo-lhe graças por sua compaixão para conosco. Muito obrigada, Pai. Capítulo 23. Os laços do amor. Luís adentrou nos portões de sua casa e sentiu como se fosse a primeira vez que visse a vida com total nitidez e deslumbramento. A grama verde, cuidadosamente aparada, canteiros de flores das mais variadas cores e o pequeno chafariz, no qual ela se punha na ponta dos pés quando criança, para brincar na água e tentar pegar os pássaros que buscavam matar a sede. A casa permanecia igual, pintada em tom pastel, com janelas amplas e avarandados ao seu redor. Luísa experimentava, naquele momento, um misto de alegria, saudade e gratidão, pelas doces lembranças de amor que vivera naquele lar. Lúcia abraçou-a com carinho e disse-lhe: Sejamos gratas ao Pai, que permite a saudade do amor que tivemos o privilégio de desfrutar. É verdade, Lúcia, respondeu Luísa com a voz embargada pela emoção. Como fui feliz nesta casa, junto com você e meus pais. Não lamente, minha querida. O tempo é célere e está sempre alinhado ao nosso progresso evolutivo. Dentro em breve, seus pais estarão retornando à colônia Santa Marta. Contudo, por ora, alegre-se com a bênção de reencontrá-los no momento da vigília.
Todos juntos iremos fortalecê-los e serenar seus espíritos, com o intuito de orientá-los no despertar cada vez mais profundo para as realidades espirituais, afirmou Luciana. Saberei ajudá-los, Luciana? Perguntou Luísa, um tanto quanto aflita. O amor sempre encontra as palavras certas para serenar a alma, Luísa. Redarguiu Luciana. Entraram no quarto e, após alguns minutos de oração, os espíritos de Marta e Rubens visualizaram a filha e correram emocionados para abraçá-la. Ambos choravam copiosamente abraçados a Luísa, que se deixou levar pela emoção. Bento, Luciana e Antônio ficaram de mãos dadas orando e mantendo o equilíbrio que o momento exigia. Lúcia aproximou-se, abraçando a todos e dizendo em tom tranquilo: cada minuto é precioso, Luísa. Luísa reequilibrou-se e começou a falar aos pais, serenamente. Meu amor e gratidão trouxeram-me aqui esta noite. Gostaria de agradecer a vocês pela ternura, pelo afeto e pela dedicação que desfrutei neste precioso recanto de paz, e também pelo amor que recebi ao longo de minha curta jornada terrena. Através de nossos amigos espirituais, tenho conseguido acompanhar o crescimento de ambos e estou imensamente feliz com as escolhas que vocês têm feito. Elas apontam o despertar da verdadeira vida. A vida espiritual. Marta, controlando a emoção, foi a primeira a falar. Minha filha amada, como ansiava por este momento de reencontrá-la. Hoje entendo que você tantas vezes tentou me ensinar e que eu, tolamente, não conseguia compreender. Percebo que a verdadeira vida nasce na fé e na dedicação ao próximo. Fui ao orfanato com a alma repleta de angústia e dor, apenas buscando cumprir uma promessa feita a você. No entanto, com o passar do tempo, descobri naquele local a força que carecia para continuar em frente. Através do amor e da caridade, encontrei a alegria de viver. Reconheço a sua ternura em cada palavra de carinho, em cada gesto de acalanto que recebo daquelas doces crianças, tão sedentas de afeto. Acabei por apaixonar-me completamente por cada uma delas e entendi o real motivo pelo qual estou aqui. Levar amor aos filhos desamparados pela vida. Luísa abraçou Marta com carinho e disse-lhe: que orgulho eu sinto de você, minha mãe querida. Rubens chorava compulsivamente. Luísa o abraçou forte, tentando conter o pranto e falou-lhe: pai querido, não chore. Veja, estou viva e curada. A morte não existe, a vida é plena. Meu amor, eu não posso viver longe de você. Sempre foi a razão do meu viver, filha. Meu único objetivo na vida era vê-la feliz. E agora? O que eu faço sem sua companhia, sem suas palavras, sem seu sorriso, filha? Perguntou Rubens em meio às lágrimas. Pai, você está ouvindo as suas palavras? Ouça com atenção o que está dizendo e pense por um minuto. Que amor é esse? O amor verdadeiro não aprisiona a alma, pai, ao contrário, o amor verdadeiro liberta. Não compreendo o que você está dizendo, minha filha. Acaso não crê que eu a ame profundamente? Sei que me ama, pai. Mas, apesar de amá-los enormemente, eu não poderia permanecer ao lado de vocês. Nasci sem o privilégio da saúde física, pois, no passado, cometi atos insanos e transgredi as leis que regem o universo. Este princípio é claro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Desta forma, cumpri o tempo previsto e fui libertada para retornar à verdadeira vida. Sim, meu pai. O plano terrestre é apenas um curto estágio, no qual os espíritos devem ser experimentados, a fim de analisar o grau de aprendizado. Este é um mundo repleto de ilusões, no qual somos lançados a fim de crescer como espíritos. Somos alunos que precisam revisar as lições aprendidas na espiritualidade sobre amor, caridade e perdão. O contato com as batalhas terrenas é imprescindível à nossa escalada evolutiva. Permaneci na Terra pelo tempo necessário ao cumprimento de meu karma. Como espírito imortal, fui mantida cativa a um corpo doente.
Permaneci impedida de viver a jornada terrena em sua totalidade. Porém, hoje, como um pássaro liberto, após anos de cativeiro, encontro-me livre. Olhe para mim, veja como estou feliz e alegre-se. Finalmente estou curada. Já não sinto as dores impostas pelos tratamentos cruciantes. Já não necessito mais das inúmeras idas ao hospital em busca de medicamentos ineficazes à minha dor e já não experimento a angústia dilacerante de não obter a cura. Quitei meus débitos que prendiam minha alma a um passado delituoso e ao karma que me atrelava a este plano. Portanto, meu Pai querido, fique feliz por mim, estou livre. Não lamente a minha partida, mas sim agradeça a Deus pela minha libertação. Hoje, finalmente, estou em paz. Rubens permanecia ouvindo, mas as lágrimas eram abundantes. Bento, Luciana e Antônio concentravam suas energias em Luísa, que se mantinha serena e dizia com doçura: Meu pai, como eu amo! E, por amá-lo, quero vê-lo feliz, livre desse sentimento de tristeza que o prende a mim e o faz acreditar que não poderá ser feliz sem minha presença física. Isso não é verdade. Deus não o criou para o sofrimento, mas para o amor, e amar é compartilhar, papai. Faça como a minha mãe e leve o seu afeto, sem receio, àqueles que necessitam desse sublime sentimento. Não tenha medo de viver. Ouça-me com atenção, pai. Marina necessita de amor e cuidado e você pode dar isso a ela. Jamais conseguirei amá-la como a amo, minha filha. Confessou Rubens. Pai, um amor jamais substitui outro amor. Entretanto, saiba que seu espírito possui a habilidade infinita de armazenar afetos. Amar Marina não significa esquecer-se de mim. Denota apenas aprender a expandir a sua disposição de amar. Não economize esse precioso sentimento, pois a única razão pela qual reencarnamos através dos séculos é esta. Aprendermos a difícil máxima ensinada e exemplificada pelo nosso amado Mestre Jesus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lúcia fez um sinal para Luísa, e compreendeu que deveria finalizar. Ela abraçou os pais com ternura e disse-lhes: Alegrem-se, pois estou viva e curada. Muito em breve iremos nos reencontrar na espiritualidade. Sigam suas jornadas com fé e sabedoria. Amem a vida, espalhem ternura, amparem os necessitados à sua volta. E, meu pai amado, recorde do que vou lhe dizer. Marina merece um pai maravilhoso como você, não tenha medo de amá-la. Rubens acordou sobressaltado e com os olhos molhados pelas lágrimas. Havia sonhado com Luísa e ainda podia ouvi-la dizendo-lhe: Marina merece um pai maravilhoso como você, não tenha medo de amá-la. Com certeza aquele sonho era fruto do dia tenso que passara, mas o fato de sonhar com a filha pela primeira vez desde que ela partira deixara-o com uma agradável sensação de paz. E, assim pensando, adormeceu novamente. Luísa ficou desapontada. Pensara que o pai iria absorver totalmente suas palavras. Bento, sempre atento à jovem, afirmou com sabedoria: Minha querida, não esmoreça diante da reação de seu pai. A assimilação do que conversaram permanecerá na sensação de paz que ele sentirá. Além do mais, você conhece a regra. Jamais podemos interferir no livre-arbítrio dos encarnados. Entretanto, confie em nosso Pai Maior, que tão bem conhece as nossas necessidades e certamente encontrará a melhor forma de auxiliar Rubens a recordar-se do necessário no momento oportuno. Por ora, sejamos gratos e retornemos à colônia Santa Marta. Antônio abraçou Luísa com carinho e disse-lhe: Confie, minha amiga. Deus é Pai. Ela apenas sorriu. Depois, olhando ao redor, com imenso carinho, mentalmente agradeceu. Obrigada, Pai, pelo privilégio de visitar meu lar terreno. Proteja meus pais e os guie por veredas planas. E, assim, todos retornaram à espiritualidade repletos de alegria e gratidão pelos eternos laços de amor que unem as almas em ascensão. Capítulo 24. A lembrança.
Na manhã seguinte, Marta e Rubens acordaram serenos e tranquilos. Marta foi a primeira a comentar com o esposo que havia sonhado com Luísa, dizendo que, embora não conseguisse lembrar-se dos detalhes do que haviam conversado, tinha guardado na memória o fato de a filha haver afirmado estar viva e curada. Rubens surpreendeu-se e falou: "Que interessante, querida, eu também sonhei com nossa filha, mas não recordo o que conversamos." Rubens resolvera não contar seu sonho a Marta, pois não queria tocar no assunto da adoção de Marina. Embora, semanalmente, Rubens e Marta estivessem participando do estudo da doutrina espírita, que afirmava que os contatos entre o plano físico e o espiritual podiam ocorrer durante a emancipação da alma através do sono físico, Rubens acreditava que aquele sonho tinha sido apenas fruto de sua imaginação e nada mais do que isso. De qualquer forma, sentia-se imensamente feliz pela imagem que permanecera em sua memória ao acordar, ou seja, a de sua linda filha Luísa, doce e serena como sempre fora, e ainda por cima saudável e com uma aparência excelente. Assim, ambos não falaram mais sobre o assunto e passaram a semana presos às suas atividades. Marta providenciava cada detalhe para o aniversário de Marina. Chegado o final da semana, o casal se dirigiu muito cedo ao orfanato e preparou tudo com esmero no refeitório da instituição, antes que as crianças despertassem. Assim, quando os pequenos acordaram e dirigiram-se ao refeitório para o café, tiveram uma grata surpresa. Uma mesa farta, repleta de saborosos sucos, bolos, frutas e docinhos. Inúmeros balões coloridos enfeitavam o ambiente e no canto da sala havia diversos pacotes de presentes. Marta e Rubens pediram a Dona Laura que não contasse para as crianças que tudo havia sido arrumado por eles. Por esse motivo ela fez um sinal para que os pequenos se acalmassem e disse-lhes com carinho: "Meus queridos, hoje é o dia do aniversário de Marina. Então, vamos cantar parabéns para ela e depois iremos festejar com um café da manhã maravilhoso." Sofia correu para os pacotes e disse: "Olhe, Marina. Quantos presentes você ganhou?" Então, instalou-se um total alvoroço e todos correram em direção aos embrulhos. "Abra, Marina", dizia Sofia, olhando ao seu redor. Então Dona Laura veio ao encontro deles, esclarecendo: "Estes presentes foram trazidos por Dona Marta e Dr. Rubens, mas não são todos para Marina." "Não?" perguntou Francisco. "Não", afirmou Dona Laura. "Os presentes azuis são para os meninos e os presentes cor-de-rosa são para as meninas. Há um pacote para cada um. Marina, você gostaria de distribuí-los?" "Que maravilha!" gritou Marina. E, correndo até ao canto da sala, com imensa alegria, ela começou a entregar os presentes aos amiguinhos. Quando finalizou as entregas, correu na direção de Marta, beijando-a e abraçando-a com ternura e dizendo-lhe: "Obrigada, Dona Marta. Este foi o meu melhor aniversário." Depois, correu na direção de Rubens e repetiu o gesto de gratidão. "Obrigada, Dr. Rubens. Você ficou feliz em distribuir presentes, mas não quer saber onde está o seu presente." "Eu ainda vou receber mais presentes." "Como assim? Você ainda não recebeu?" "Claro que recebi. Nunca tive um aniversário tão bonito e feliz. Além disso, Clara sempre me diz que dar é mais importante que receber e, graças ao Senhor, pude dar presentes aos meus amigos." Marina sempre emocionava Rubens. Diante da benevolência da menina, ele ficou sem palavras. Marta aproximou-se de ambos e disse a Marina: "Mas compramos um presente para você." E entregou-lhe uma linda boneca. "Ela é linda." "Obrigada." E, com sua espontaneidade infantil, jogou-se sobre ambos beijando-os inúmeras vezes. De repente, olhando para o lado, Marina se pôs a conversar com o invisível dizendo: "Obrigada. É realmente um lindo nome." "Com quem você está conversando, Marina?" perguntou Marta.
com o Antônio e a Dona Lúcia, e hoje eles trouxeram uma amiga. Ela veio me desejar feliz aniversário e disse que, quando criança, também ganhou uma boneca da sua mãe que colocou o nome de Rosalinda. E como ela se chama? Perguntou Rubens com o coração descompassado. Verdade? Falou Marina, colocando a mão na boca, em sinal de espanto. Nossa, como você é linda! Por favor, Marina, diga o seu nome. Questionou Marta, já prevendo a resposta. Ela se chama Luiz e me contou que é a filha de vocês. Rubens respirou fundo, já imensamente emocionado, e disse. Nossa filha. Você tem certeza, Marina? É verdade, Dr. Rubens. Ela é morena, tem cabelos compridos e olhos pretos. Luísa é muito bonita. Ela está dizendo que visitou vocês e que vocês conversaram, mas que o senhor achou que era um sonho. Marina fez uma carinha de quem não havia entendido e perguntou. Como isso pode acontecer, Luísa? Ah, entendi, afirmou Marina. E, voltando-se para o casal, explicou-lhes com espontaneidade. É que a Luísa visitou vocês enquanto vocês dormiam. Eu não sabia que eles podiam conversar com as pessoas enquanto elas estão dormindo. O senhor sabia? Rubens tentava se controlar, mas as lágrimas corriam pela sua face. Percebendo, Marina limpou-as com sua pequena mãozinha e disse-lhe. Não chore, Dr. Rubens. Luísa está dizendo que veio até aqui para dizer que está feliz, está curada e mora com Dona Lúcia no céu. Diz, também, que ela quer que o senhor e Dona Marta sejam muito felizes, pois somente assim ela poderá ser feliz também. Rubens recordou-se então do sonho e das palavras da filha e começou a chorar convulsivamente. Dona Laura, sempre atenta a tudo que se passava, disfarçou a situação e pediu que as crianças fossem brincar no pátio do orfanato, mas Marina se negou a deixá-lo e disse. Não posso sair agora, Dona Laura. Tenho que ajudar o Dr. Rubens a perder o medo. E o abraçou dizendo. Não fique triste, porque a sua filhinha está aqui ao seu lado e ela quer que o senhor seja feliz. Um dia vocês vão ficar juntos novamente. Acredite, e não precisa ter medo. Ah, Marina. Obrigado, minha querida. Rubens beijou a menina, que sorriu satisfeita e disse. Não precisa me agradecer, eu amo muito o senhor e a Dona Marta. E, olhando fixamente para um determinado ponto vazio, como se estivesse a ouvir, sorriu e falou. A Luísa pediu para que o senhor pensasse naquilo que conversaram no sonho. Em seguida, abanando as mãozinhas e jogando beijos no ar, disse. Cuido sim, pode deixar. Luísa precisa ir embora e pediu para que eu cuide de vocês por ela. Eu disse que cuido, mas não sei muito bem como fazer isso. Marta e Rubens abraçaram a pequena Marina. Rubens, em meio às lágrimas, respondeu. Você já está fazendo isso, minha querida. Como? Perguntou a menina. Você está nos dando uma razão para viver. E, enxugando as lágrimas, pegou na mão da esposa e disse. Marta e eu queremos adotar você. Nós desejamos muito que, de hoje em diante, você seja nossa filha. Assim você poderá estar sempre conosco e cuidar de nós. Então, o que você me diz? Aceita. O rosto de Marina iluminou-se num imenso sorriso. Ir morar com vocês? Ter uma casa e até um cachorro? Chorando, Marta abraçou e disse. Sim, minha querida, você poderá ter um cachorro, se desejar. Eu quero, afirmou ela imediatamente. Sofia, que observava de longe, ouvindo que Marina iria embora, começou a chorar. Marina correu até a menina e a abraçou com carinho. Depois de alguns minutos conversando com a pequenina, retornou de mãos dadas com Sofia e, com os olhos cheios de lágrimas, disse. Dona Marta, seu Rubens, eu não vou poder ir com vocês. Não fiquem tristes, mas eu não posso deixar a Sofia, porque eu prometi que sempre irei cuidar dela.
Dona Marta me ensinou que nunca se pode quebrar uma promessa. Eu não posso ir. Ela mordia os lábios e tentava não chorar, mas lágrimas serenas corriam por sua carinha. Rubens comoveu-se diante daquela atitude da menina, capaz de desistir do seu sonho de possuir um lar por amor e fidelidade à pequena amiga. Uma ideia passou por sua cabeça e, olhando para Marta, disse: "E quem disse a você que deixaremos Sofia? Ela irá conosco. Vamos adotar vocês duas, se vocês aceitarem ser nossas filhas." As duas se abraçaram e começaram a pular de alegria, enquanto Marta e Rubens olhavam a cena, imensamente emocionados. Antônio e Clara sorriam diante daquele quadro de ternura e Antônio meditava: quem dera os homens pudessem manter a lembrança da alegria que experimentamos diante do bem praticado. Capítulo 25. O entendimento do poder. Retornando à espiritualidade, Antônio comentava com Bento os últimos acontecimentos e o fato de Marina ter sido peça fundamental para que Rubens pudesse, finalmente, despertar. Bento ouvia atentamente os relatos do neto e comentou: algum dia, meu filho, os homens aceitarão a teoria das ligações espirituais. Então, compreenderão que as experiências conjuntas de amor e desamor, alegrias e tristezas, verdades e mentiras acabam por formar teias de ligações afetivas, gerando vínculos profundos entre as almas e processos de sintonia, as chamadas uniões simpáticas, e igualmente os de antipatias, que também se transformam em laços extremamente fortes, tantas quantas forem as experiências vividas. É verdade, vovô. Por falar em laços, você ficou de me contar o motivo pelo qual Dionísio está retornando à esfera terrena, não é mesmo? Afirmou Antônio sorrindo, pois sua curiosidade sempre fora muito aguçada. Bento também sorriu e disse: você estava demorando a voltar a esse assunto e relembrar os tempos de infância, quando corria até mim e perguntava: vovô, qual a história de hoje? Lembra disso, meu filho? Antônio revia a cena em sua tela mental. O avô sempre fora seu grande amigo. Juntos, eles haviam compartilhado lindos momentos e doces aventuras, na grande maioria das vezes mesclados de brincadeiras e gargalhadas. Não fuja do assunto, disse Antônio brincando com o avô. Bento era sempre muito discreto, principalmente quando se tratava de tecer algum comentário a respeito das vidas passadas dos moradores da colônia Santa Marta. Contudo, ele sabia que Antônio não tinha a intenção de julgar, mas apenas de aprender. Então respondeu seriamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você sabe que possuímos regras específicas e que não devemos comentar sobre as vidas passadas de nossos irmãos. Apenas em casos propícios à educação espiritual, ou ao estudo dos roteiros reencarnatórios. Entretanto, solicitei ao próprio Dionísio a sua autorização para contar-lhe sua história, ou melhor, parte dos motivos pelos quais ele irá reencarnar. Dionísio não apenas aprovou minha solicitação, como comentou quanto havia apreciado a conversa que você e ele tiveram semanas atrás. Com certeza, ele mesmo lhe contaria seu passado, mas já iniciamos seu processo de reencarne e não há como vocês voltarem a conversar. Dionísio é um espírito admirável. Fiquei surpreso por sua simplicidade, seu carinho e sua solicitude para com todos os irmãos da colônia. Apesar do tempo escasso, ele ficou por horas a responder a questionamentos e queixas no Instituto da Luz. Ouvia todos atenciosamente e, após dizer palavras de carinho e ânimo, a reação salutar das pessoas era inacreditável. Não pude deixar de analisá-lo pela ótica terrena e pensar nas altas cúpulas de comando em nosso planeta. Nelas, é extremamente comum presenciarmos a soberba e o egoísmo atuando acima dos deveres para com o próximo, afirmou Antônio. Bento esclareceu. Não esqueça que Dionísio é uma alma com inúmeras virtudes conquistadas ao longo das vidas sucessivas. Sua liderança é baseada na lei do amor,
em que o poder é utilizado com o único ensejo de organizar, dirigir e manter os processos em amplo funcionamento para a realização do bem maior, ou seja, guiar os irmãos para o crescimento espiritual, mediante o comando da luz do Evangelho de nosso Pai. O poder já não exerce fascínios sobre ele, não distorce sua capacidade de pensar e agir, pois seu espírito aprendeu a utilizá-lo com igualdade e justiça, sem qualquer resquício de deslumbramento ou egoísmo. Antônio objetou. O contrário, infelizmente, é muito observado na esfera terrena, onde a sede de poder prevalece na grande maioria dos líderes, e a virtude é soterrada pela postura arrogante e intransigente dos poderosos. Seu próprio bem-estar, assim, sobrepõe-se ao dos outros, traço que muitas vezes dependem das atitudes que eles venham a tomar, em total desrespeito às leis da justiça social. Isso é verdade, Antônio. E essa é a grande diferença entre a autoridade de Dionísio, que advém de uma liderança natural baseada no amor e na justiça, e com o único intuito de conduzir e organizar harmonicamente os trabalhos desenvolvidos na colônia, em contraponto com a visão de autoritarismo que se caracteriza pela opressão e pela prática do comando para fins egoísticos. Contudo, cada um receberá de acordo com suas obras. O poder constitui uma ferramenta importante, concedida por Deus, para ser utilizada em benefício da evolução dos mundos. Ora, havendo abuso e sendo a autoridade mal praticada, sem dúvida alguma esses atos representam infrações graves e serão devidamente cobradas pelos seus transgressores perante a lei de harmonia que rege o universo, conforme explica a questão 684 na obra de Kardec e o Livro dos Espíritos. Kardec questiona: que devemos pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho a fazeres, tarefas e exigências? Nossos irmãos espirituais são taxativos. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. O homem poderá utilizar-se de inúmeros tipos de poder: financeiro, físico, intelectual, pessoal, espiritual. Contudo, nosso líder e mestre Jesus reforçou, através de suas atitudes, que o verdadeiro poder não é imposto, mas sim conquistado. Apesar do enorme fascínio que o Jesus exercia sobre seus irmãos, é inquestionável que o embasamento moral de seus atos, ou seja, o exemplo, sempre foi o alicerce seguro de seu poder e de sua autoridade, razão pela qual seus ensinamentos perduram através dos séculos. Nosso mestre ensinou-nos que o verdadeiro líder ama seu discípulo, jamais o diminui ou intimida, mas acredita e confia em sua capacidade de superação. Após uma breve pausa, Bento prosseguiu. Dionísio, assim como inúmeros irmãos encarregados de comandar as colônias espirituais e as esferas superiores, segue os mesmos preceitos. Incentivar, auxiliar, encorajar, ensinar. É o uso da autoridade de forma eficiente, respeitosa e produtiva. Esses nossos irmãos comandam com firmeza, disciplina e ordem, com ações alicerçadas na mansuetude e na candura. Suas palavras possuem força, pois são a extensão dos seus exemplos. Dessa forma, eles constroem uma liderança por meio de seu modo de ser e agir. São líderes que se tornam uma referência positiva aos seus irmãos e os intuem a persistir no firme propósito de rumar à elevação moral. Seus nobres propósitos carregam consigo alta carga de sacrifícios, experiências adquiridas ao longo de árdua jornada evolutiva e séculos atuantes no desenvolvimento do trabalho no bem. Por essa razão, diante de suas presenças, todos se sentem agraciados e tocados pelas emanações de paz e amor que transmitem. O avô de Antônio continuou explicando. Diante dos séculos, a autoridade moral do espírito é a liderança adquirida pela expansão da consciência, pelo equilíbrio embasando os atos, pelo amor comandando atitudes, e esta, meu filho, é a única, real e verdadeira autoridade.
Oremos para que os homens compreendam que as leis harmônicas que regem o universo jamais falham, pois são regidas por Deus, o Ser Supremo de luz, amor e bondade. Nosso Pai ama seus filhos e cuida de cada um deles, independentemente do plano em que estejam estagiando seus espíritos. Finalmente, Rubens e Marta compreenderam que Luísa partiu da Terra, mas não deixou a vida. Apenas se encontra em temporário refúgio para angariar a força e o conhecimento necessários, a fim de retornar às batalhas terrenas. Vovô, muito em breve eu retornarei às minhas atividades na colônia São Luís, mas gostaria de continuar tendo notícias dessa família. Confesso que me afeiçoei profundamente a todos, especialmente a doce Marina. Fique tranquilo quanto a isso, pois o manterei informado. Mas, retornando ao seu questionamento, tentarei resumir e contar a você o motivo pelo qual Dionísio solicitou o seu retorno às lutas terrenas. Capítulo 26. Perdoai os vossos inimigos. Bento e Antônio sentaram-se à beira do lago. A noite, suave e serena, convidava à meditação. Conforme prometera, Bento iniciou a narrativa em tom tranquilo. Conforme havia comentado com você, Dionísio reencarnou no século XIX, com a nobre missão de auxiliar a cumprir os desígnios de nosso Pai, pois urgia a vitória da liberdade, e o sombrio período da escravidão deveria começar a ser banido das terras brasileiras. Para tanto, Dionísio solicitou reencarnar como negro e, assim, auxiliar os irmãos a trilhar o caminho da luz, buscando minimizar suas dores e guiá-los à fortaleza da fé. A mãe de Dionísio era uma mulher lindíssima. Ela se chamava Benedita. Como se fosse uma rara mercadoria, foi comprada no mercado ainda muito jovem. O Sr. Fernando Almeida de Albuquerque encantou-se por ela ao primeiro olhar e pagou vultosa soma em dinheiro por Benedita, com o pretexto de que a esposa necessitava de uma nova cozinheira. Contudo, essa não era a verdadeira razão para sua aquisição. Comandado pela selvageria dos instintos inferiores que conduziam suas ações, ainda a caminho da fazenda parou em um estabelecimento e abusou da pobre garota, sob os comentários torpes e as risadas dos capatazes, que compartilhavam de suas inferiores inclinações morais. Bento engoliu seco, consternado pelos acontecimentos que estava narrando ao neto. E em seguida prosseguiu. Como se não bastassem suas rudes atitudes para com a jovem, Fernando passou a sediá-la dentro da própria casa. Por mais que Benedita tentasse esquivar-se, ele a perseguia e obrigava a manter com ele a situação do concubinato. Isso despertou a raiva de outra escrava chamada Amália, que até então mantinha a posição de favorita do patrão e que, com a chegada de Benedita, havia sido posta de lado, como um brinquedo que perde a graça e é esquecido em um canto qualquer. Assim, movida pelo ciúme e pela inveja, Amália fez com que, pouco a pouco, Dona Adelaide percebesse o interesse do marido por Benedita. A partir daquele dia, a vida da pobre escrava tornou-se um verdadeiro suplício, pois as surras e os castigos não davam tréguas ao seu dia a dia. Benedita implorou o patrão para ser enviada à senzala, pois não suportava mais os maus tratos intermináveis. Entretanto, Fernando não desejava abrir mão de sua companhia, nem tampouco a defendia dos constantes insultos e castigos que lhe eram impostos por Adelaide, pois, se o fizesse, estaria tirando a autoridade da esposa, e esta jamais o perdoaria. Fernando não se preocupava com a esposa nem com Benedita. Apenas não desejava aborrecer-se com o sogro, que era detentor de grande fortuna e completamente dedicado à sua única filha. Antônio olhava para o avô com atenção e interesse. Desejava muito saber qual o papel de Dionísio naquela triste trama. Bento deu continuidade à história. Certo dia, Benedita confessou a Fernando que estava grávida. Indignado, o homem pensou inicialmente em mandar matá-la. No entanto, apesar de rude e sem escrúpulos, ele de fato desenvolvera uma paixão profunda pela linda escrava e decidiu que o melhor seria enviá-la à senzala, até que a criança nascesse. Em sua mente doentia,
armou o nefasto plano. Mandaria assassinar o filho bastardo e, após a quarentena, traria Benedita ao seu convívio novamente. E assim procedeu, conseguindo dessa forma amenizar a fúria de sua esposa, que, conhecendo o temperamento do marido, não ousava desafiá-lo. Assim, Benedita foi enviada à senzala. Como a dor sempre encontra a compaixão, ela deparou-se com o carinho materno de Bernadette, a negra mais velha do grupo de escravos. Desenvolveu, ainda, sincera amizade por Serena, uma jovem negra que estava esperando seu primeiro filho. Serena era a esposa de Juvenal, um negro forte e vigoroso que mantinha a liderança da senzala. Os meses passaram rapidamente e ambas entraram em trabalho de parto. Serena teve uma filha, que morreu ao nascer devido às péssimas condições que a escrava enfrentou durante a gravidez. Serena chorou muito pela morte da filha, mas Juvenal não derramou uma única lágrima. Ele sabia que, mesmo nascendo sob a proteção da lei do ventre livre, a filha sofreria muito, e agradeceu aos orixás pela liberdade concedida à criança. Afinal, qual seria o seu futuro? Trabalhar 16 horas por dia, usar trapos como roupas, alimentar-se mal, dormir sobre ferros e ser castigada física e psicologicamente todos os dias, e o pior, ser molestada pelos capatazes. Não, ele não lamentava sua morte, ao contrário, sentia-se aliviado, pois essa era a única forma de conquistar a liberdade do cativeiro. A criança de Benedita teve o mesmo destino da filha de Serena, vovô? Perguntou Antônio, penalizado. Não, Antônio. O filho de Benedita nasceu perfeito. No entanto, dadas as complicações do momento do parto, ela desencanou poucas horas depois, vítima de uma incontrolável hemorragia. Antes de partir, porém, Benedita teve tempo de implorar a Juvenal e Serena que tomassem conta de seu filho, como se ele fosse o primogênito do casal. Suplicou-lhes que dissessem ao Sr. Fernando que tanto ela quanto sua filha havia morrido. Apesar de acreditarem que seria difícil manter aquela mentira por muito tempo, ambos aqueceram. Eles sabiam que, quando o Sr. Fernando descobrisse a verdade, não permitiria que o menino vivesse. Eles já haviam presenciado sua crueldade em outras oportunidades. Benedita não era a primeira negra a ser violentada por ele e largada para dar à luz na senzala. E eles sabiam bem como o patrão fazia para se livrar dos bastardos que gerava. Ao saber do ocorrido, Fernando sentiu-se aliviado em relação à menina, pois isso pouparia de mandar matá-la. Porém, entristeceu-se diante da perda de sua paixão. Dona Adelaide comemorou a morte de ambas com um sarau no casarão. E assim Benedito cresceu sob o carinho e a proteção de Serena, Juvenal e Bernadette. Benedito e Dionísio são a mesma pessoa? Perguntou Antônio, ansioso, desejando antecipar os fatos. Bento, contudo, não lhe satisfez a curiosidade e continuou. À medida que o menino crescia, os traços da paternidade se faziam visíveis, pois Benedito era um lindo mulato que tinha os inconfundíveis olhos verdes do pai. Os capatazes Jerônimo e Querêncio também observavam que a boca pequena do menino era muito semelhante à de Fernando, mas não ousavam mencionar esse fato, não por pena do que ocorreria ao menino, mas pela fúria e pelo castigo que seriam infringidos àquele que contasse ao patrão que ele havia sido enganado. Nesse caso, não somente os escravos seriam castigados, mas também os capatazes que haviam se tornado cúmplices do fato. Então, decidiram exterminar o menino quando este tinha apenas 6 anos. Planejaram afogá-lo no rio que passava próximo à propriedade. Assim, a pretexto de um passeio, Jerônimo conduziu o garotinho até o rio, mas, no meio do caminho, Benedito corajosamente saltou à frente do capataz e impediu que ele fosse picado por uma cobra coral. A valentia do menino e o sentimento de gratidão por ter sido salvo por ele de uma morte certa e dolorosa acabaram por amolecer o coração daquele homem rude.
desistiu da ideia e convenceu Querêncio de que o melhor seria manter o garoto escondido dos olhos do patrão. Afinal, Fernando nunca se dirigia à senzala. Se no futuro o patrão viesse a cruzar com o bastardo, eles poderiam dizer que se tratava de um dos novos escravos comprados no mercado. Assim, Benedito teve pela segunda vez a sua vida poupada. Antônio sentiu um certo alívio. Bento continuou falando. Benedito cresceu e era um negro de rara beleza, forte e muito inteligente. Apesar da crença nos orixás, mantida secretamente pelos escravos, ainda na infância ele se encantou pelas histórias de Jesus contadas por Bernadette. A velha escrava trabalhara durante longo período na casa grande e Dona Adelaide exigira que ela fosse batizada. Para tanto, Bernadette recebera aulas sobre a Bíblia e ficara admirada com o Novo Testamento e com as histórias daquele homem que havia morrido na cruz pela injustiça dos homens e mesmo assim os perdoara. Identificava-se com a pobre Maria, mãe de Jesus, que havia presenciado todos os martírios infligidos a seu filho. Na sua mente, a história de Jesus assemelhava-se ao dia a dia dos negros, que eram mortos pela maldade dos homens, através dos impiedosos castigos impostos. E, assim como Maria, as escravas também passavam pelo doloroso suplício de ver seus filhos mortos ou separados delas ainda no berço. Seu coração se encheu de fé e ela aprendeu a amar Jesus e a Virgem profundamente. O padre, um homem muito bondoso, percebendo a fé sincera que nascia no coração de Bernadette, esmerava-se em ensinar-lhe o cristianismo, contando-lhe as histórias de Jesus e seus milagres de forma minuciosa. Bernadette ouvia tudo com atenção, assimilando cada detalhe. E ela ensinou tudo isso ao filho. Vovô? Perguntou Antônio. Sim, Antônio. Bernadette repassou a Benedito o conhecimento da fé e as histórias de Jesus de Nazaré. Quando a noite caía, após o longo dia de árduo trabalho, Benedito encantava a todos com suas narrativas sobre a vida de Jesus e sua sabedoria. Suas palavras, repletas de força, traziam paz e serenidade àquelas almas atribuladas e sofridas. Ele reproduzia detalhadamente as parábolas que Jesus contava e o descrevia como um homem alto, de cabelos longos. Dizia que, assim como os orixás impunham suas armas, Jesus trazia consigo o escudo da bondade e a espada ao amor, para ensinar aos homens que a verdadeira liberdade estava na coragem de amar os inimigos e perdoá-los. Os escravos permaneciam em silêncio ouvindo as histórias do guerreiro de luz, codinome criado por Benedito ao amado Mestre Jesus. Ele afirmava a seus irmãos que chegaria o dia em que, através da morte, todos seriam libertados da dor da escravidão e se reuniriam junto ao grande guerreiro que os aguardaria nos portões do céu e os manteria distantes da maldade dos homens. Benedito tinha o dom especial não apenas de divulgar a palavra de Jesus, mas também de curar seus irmãos através de medicamentos à base de ervas que ele mesmo preparava. Ninguém sabia onde ele havia adquirido aquele conhecimento, mas muitos escravos puderam presenciar as dores mais pungentes dos açoites dos chicotes serem amenizadas e cicatrizadas através de emplastos preparados por Benedito, seguidos das orações e imposições das suas mãos sobre os castigados. Desta forma, todos os negros da senzala o respeitavam e acreditavam que sua proteção divina e seus poderes haviam sido concedidos por Jesus para aplacar a dor dos escravos. Benedito sorria diante dessas colocações e apenas dizia: "Não tenho poder nenhum, só um grande guerreiro cura." "Que lindo, vovô." "Que espírito evoluído," comentou Antônio. O avô sorriu e deu continuidade. Chegou, então, o inevitável momento do reencontro. Certo dia de primavera, quando Fernando passeava a cavalo pelas plantações, viu-se diante de Benedito. Sendo um homem de má índole, mas muito inteligente, tão logo o viu percebeu a nítida semelhança que havia entre ele e aquele escravo, inclusive na cor dos olhos. Chocado e extremamente furioso, pois compreendera que fora enganado, chamou Jerônimo e Querêncio para tirar satisfações. Eles,
Contudo, mantiveram o combinado, dizendo ao patrão que se tratava de um negro recém-comprado no mercado. Fernando não acreditou nessa versão e foi pessoalmente até a senzala, levando Benedito agarrado pelo braço. Tomado de raiva, gritou: "Quem é o pai deste negro?" Juvenal saltou, já imaginando o que ocorreria ao seu filho do coração, e respondeu: "Sou eu, senhor." "Mentira, negro imundo!" esbravejou o homem, ensandecido de cólera, e continuou gritando: "Atreve-se a negar que este é o filho de Benedita?" Juvenal já não possuía a força da juventude. Estava velho e cansado do trabalho forçado, mas mantinha o coragem e sentia profundo amor pelo filho do seu coração. Dessa forma, buscando defendê-lo, manteve-se firme na resposta: "É meu filho, senhor." Fernando, então, desembainhou a adaga e se jogou sobre Juvenal, gritando com furor: "Morra, negro mentiroso e maldito!" Benedito sabia que não era filho de Juvenal. "Vovô?" inquiriu Antônio. "Sim, Antônio." Benedito tinha conhecimento de suas origens e de sua verdadeira história. Ele entendia perfeitamente o motivo daquele ataque de raiva, então se colocou entre Fernando e Juvenal e, segurando o braço do patrão, gritou: "Senhor, me mata, mas deixa meu pai." Transtornado, Fernando respondeu, destilando ódio: "Como ouso desafiar-me e dizer o que fazer, negrinho?" E, no exato momento em que levantava o braço para desferir o golpe mortal sobre Benedito, teve um mal súbito e caiu desfalecido. "Meu Deus!" balbuciou Antônio. O avô retomou. Todos permaneceram parados, inclusive Jerônimo e Querêncio, mas Benedito correu até Fernando tentando ajudá-lo. Ritmicamente, ele esfregava as mãos no ar, como se estivesse captando algo que os demais não podiam ver. Depois, impunha as mãos sobre o coração do patrão e repetia o ritual, orando silenciosamente as orações que haviam sido ensinadas por Bernadette. Após alguns minutos, Fernando recobrou os sentidos e foi levado ao casarão pelos capatazes. Jerônimo e Querêncio ficaram impressionados com o ocorrido, achando que Benedito tinha poderes ocultos, pois aquilo parecia ter sido uma feitiçaria. Como alguém poderia voltar da morte? Mesmo tendo sido informado do ocorrido e da atitude de Benedito para com ele, Fernando não acreditava que aquele negro pudesse ter qualquer tipo de poder, muito menos alguma proteção divina. Assim, tão logo restabeleceu a fala e parte dos movimentos do corpo, com dificuldade caminhou até a senzala e sentenciou 50 chibatadas no velho Juvenal. Benedito se interpôs novamente e implorou: "Senhor Fernando, tem piedade. Meu pai está velho." Furioso, Fernando gritou: "É a última vez que você retruca minhas ordens." Sem piedade, desferiu uma faca direto no coração de Benedito, que em poucos segundos estava morto. Após desferir esse golpe mortal, Fernando caiu e começou a contorcer-se, mas dessa vez ninguém o acudiu, nem mesmo os capatazes. Em poucos minutos ele veio a desencarnar, ao lado do filho bastardo. Após o desencarne, enquanto Benedito era recebido pelos amigos de luz, Fernando despertava no negro fétido umbral, sendo recepcionado pelos inúmeros inimigos adquiridos graças a seus atos vândalos e tresloucados. Foi Benedito, ou melhor, Dionísio, que o retirou dali, acompanhou sua readaptação e intercedeu por ele junto à espiritualidade maior para que pudesse retornar à carne. Durante essa reencarnação, devido às inúmeras crueldades praticadas, Fernando retornou em um corpo completamente deformado, sofrendo na carne os martírios do preconceito e da rejeição e a dor do desprezo. Desencarnou aos 20 anos, assassinado por uma multidão enfurecida que o julgou assassino de uma linda jovem do povoado. Fernando era inocente daquele crime, assim como eram inocentes os inúmeros irmãos negros assassinados por suas ordens ou pelas suas próprias mãos. Apesar dos suplícios pelos quais passou nessa reencarnação,
Fernando ainda possui um longo caminho na sua escalada evolutiva e na aquisição das virtudes do amor, da caridade e da fé. Por essa razão, Dionísio retorna às lutas terrenas, agora sob as vestes de seu pai, na tentativa de guiá-lo pelo caminho do bem. Ele nascerá perfeito, vovô? Não. Fernando nascerá em um corpo imperfeito e cego, e sofrerá o abandono ao nascer. Dionísio irá adotá-lo e buscará educá-lo dentro da senda sagrada do amor e da fraternidade. Vô, existe alguma possibilidade de que Dionísio não cumpra o estipulado em seu roteiro e não venha adotar Fernando? Sei que, em se tratando de Dionísio, talvez seja uma bobagem o que pergunto, mas como podemos ter certeza de que os roteiros traçados serão cumpridos? Bento sorriu e respondeu: Filho, você se apega à lei do livre-arbítrio e está correto na sua colocação, pois todos nós temos o direito à escolha e inúmeras vezes optamos por escolhas equivocadas. Contudo, não se esqueça de que os espíritos de luz já conquistaram a consciência de si mesmos e de suas responsabilidades diante de seu próximo. Por essa razão, atuam sob o comando das leis do amor e da caridade de forma natural. Dionísio será um trabalhador do Cristo na terra. Diante dos sofrimentos alheios, ele irá trabalhar para trazer amparo não somente à vida de Fernando, mas à de inúmeros irmãos abandonados à própria sorte. Oremos para que tudo acabe bem e para que Fernando assimile o aprendizado, redarguiu Antônio. Sim, oremos, meu filho. Mas não guardemos grandes expectativas em relação ao nosso irmão. Muitas vezes é necessário um árduo aprendizado em muitas reencarnações devido a um passado delituoso. Todos nós sabemos como é difícil a escalada para a conquista dos tesouros espirituais. Entretanto, tenhamos confiança plena de que no final o bem sempre vence, pois o nosso encontro com a luz é o único caminho possível. Por esta razão somos detentores da eternidade, para que possamos combater e vencer as nossas fraquezas internas. Confiemos na bondade e no amor de nosso Pai, que une o passado ao presente, para que possamos nos reerguer e reinventar o nosso futuro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 27. O reencontro. Certo dia, Bento foi à colônia São Luís, juntamente com Luísa, para falar com Antônio. Após conversarem por alguns minutos, Antônio procurou Joel e solicitou permissão para afastar-se temporariamente da colônia a fim de acompanhar os amigos ao lar terreno de Luísa, no que foi prontamente atendido. À noite, na companhia de Lúcia, Luísa e também de dois médicos, Daniel e Rafael, todos partiram rumo à residência de Rubens e Marta. Rubens estava sentado na varanda, aguardando as filhas, que haviam subido até o quarto para conversar com a mãe e logo desceriam para o jantar. Ele estava um pouco indisposto naquela noite, sentia-se cansado. Começou a pensar em tudo que havia se passado nos últimos 20 anos, desde aquela manhã no orfanato, quando tomara a feliz decisão de adotar Marina e Sofia. Muitos anos felizes haviam, então, se seguido. Apesar da constante saudade de Luísa, aquelas meninas enchiam seu lar de amor e ternura. Ter o privilégio de vê-las crescer e estar ao lado delas nos mais diferentes momentos preenchera de lembranças a sua vida. Elas tinham levado um novo colorido aos seus dias, assim como Luísa fizera um dia. Lembrava-se, agora, de cada instante que passara com as filhas, momentos divertidos, piqueniques, visitas ao zoológico. Levá-las à escola todas as manhãs, buscar Sofia nas aulas de balé, levantar-se no meio da madrugada para confortá-las pelos mais diferentes motivos, gripes, febres, perda de namorados etc. Tudo isso criara uma rotina aconchegante, plena de afeto e de amor. Ele sorriu diante daquelas recordações que agora lhe pareciam tão distantes. A família jamais abandonara as visitas de auxílio ao orfanato Maria Imaculada. As meninas, juntamente com Marta, estavam sempre dispostas a preparar eventos, passeios e a levar todo tipo de diversão às crianças. Ernesto,
O motorista da família era o companheiro preferido de Marina e Sofia, quando as meninas resolviam aprontar as mais diferentes brincadeiras, ficando ele atento e cuidadoso em relação às travessuras das crianças. Certo dia, Ernesto contou a Rubens que sua esposa não podia ter filhos e desejava adotar uma criança. O motorista confessou que sempre fora reticente em relação a isso, mas que a proximidade com as crianças do orfanato havia feito perceber que estava errado em sentir medo e já havia entrado com a documentação para adotar o pequeno Francisco. Quando Rubens contou às meninas sobre a decisão de Ernesto, ambas foram correndo encontrar o amigo. Marina foi a primeira a falar. Ernesto. Fiquei tão contente com a notícia. O Francisco vai ser muito feliz ao seu lado. Espero ser um bom pai, menina Marina. Marina o abraçou com carinho e vaticinou. Sem dúvida, você será. E realmente Ernesto foi um excelente pai, pois o menininho cresceu cercado de amor pela família e pelos amigos. Estava sempre junto de Marina e Sofia compartilhando da vida familiar e sendo tratado como mais um filho querido por Marta e Rubens. O médico continuava com suas meditações acerca de tudo o que vivera. É claro que a vida não se compusera apenas de bons momentos, porque a existência é mesmo repleta de desafios, de dias bons e de outros nem tanto, mas Marta e ele haviam, sim, tido uma vida feliz. Rubens pensava. Como a fé em Deus é imprescindível na vida. Como Deus foi bom para conosco. Luísa estava certa, temos a habilidade infinita de armazenar afetos. Marina transformara-se numa linda mulher. Fora preparada, no tempo certo, para as atividades mediúnicas, as quais jamais foram para ela um fardo difícil de carregar, pois amava auxiliar. Atualmente, já se encontrava formada e atuando como médica, colocava agora em prática tudo o que havia planejado na infância. Sanava não somente as dores do corpo, mas procurava cicatrizes da alma para que a cura de seus pacientes fosse completa. Trabalhava na Casa Espírita Amor e Caridade, e fora lá que conhecera Alberto, seu noivo. Eles estavam se preparando para casar no ano seguinte. Sofia era uma doçura. Ela ministrava aulas de balé em sua própria academia e ainda montara uma sala, para dar aulas gratuitas no orfanato. Já estava casada, mas visitava todos os dias a casa dos pais e fizera questão de morar a uma quadra dali. O marido de Sofia estava viajando a trabalho e ela viera ficar com os pais e a irmã por alguns dias. Ela cuidava de Rubens como se ele fosse uma criança. O pai achava graça dos seus exagerados cuidados, mas apreciava aquele desvelo, pois sabia que essa era a forma como Sofia demonstrava seu imenso amor e carinho para com ele. Como médico, Rubens sabia que não estava bem, mas não demonstrava nada a Marta e Sofia. Contudo, com Marina era diferente, nada passava despercebido pela sua sensata menina. Marina, Sofia e Marta desceram as escadas conversando animadamente, mas logo Marina percebeu o que estava acontecendo, pois viu, ao lado de Rubens, Luísa, Lúcia, Antônio e mais dois rapazes. Ela sentiu um aperto no peito, pois sabia da gravidade da doença do pai e do real motivo pelo qual a equipe se encontrava no local. Luísa olhou para ela com carinho e disse-lhe: "Obrigada por cuidar dele, minha irmã querida. Mas, dentro em breve, caberá a mim essa tarefa. Seja firme e auxilie em nossa família." Marina, com os olhos cheios de lágrimas, sorriu para eles e dissimulou sua tristeza. Sentou-se junto do pai na varanda. Rubens tentava disfarçar o desconforto de uma dor que queimava em seu peito. "Como você está, papai?" Ele sorriu, segurou a sua mão e disse-lhe: "Minha filha querida, muito obrigado por tudo que você trouxe à minha vida e por me ensinar que o amor cura as dores da vida. Mas creio que não terei mais a sua doce presença e não poderei levá-la ao altar, não é mesmo?" Com os olhos repletos de lágrimas, Marina respondeu: "Saiba que estará em excelente companhia, meu pai amado." "Ela está aqui, não está?"
inquiriu Rubens. Sim, pai. Luiz e Dona Lúcia estão aqui. Rubens sorriu, deu um beijo na testa de Marina e disse-lhe: Obrigado, minha filha. Obrigado por curar minha alma. Eu já não tenho mais medo. Rubens levantou-se, deu alguns passos e caiu. Marta e Sofia correram para socorrê-lo, mas era tarde. Seu espírito já se encontrava liberto e amparado pela equipe de socorristas que o colocou na maca para prestar-lhe os primeiros atendimentos. Luísa olhou para Marina com carinho e, imitando seus gestos de menina, jogou-lhe um beijo no ar. E todos desapareceram de seu campo de visão. Marina mentalmente agradeceu. Obrigada, Senhor. Finalmente eles estão juntos novamente. Obrigada pela bênção do reencontro do amor que une as criaturas pela eternidade. Passados 2 anos, chegou o dia do casamento de Marina e Alberto. Marta fez questão de realizar a cerimônia em sua própria residência. No jardim, entre inúmeras flores, o altar foi amado. Ali, Juliano faria a bênção dos noivos, proferindo algumas palavras embasadas no Evangelho. Marina estava linda, mas um tanto melancólica, pois sentia profunda saudade do pai, seu grande amigo com quem sonhara viver aquele momento. Ao descer as escadas, porém, a jovem noiva avistou Rubens e Luísa. Ele, sorrindo, a aguardava em frente à porta. As lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Ao aproximarem-se, Rubens, emocionado, disse-lhe: Não chore, querida. Não devo me demorar, pois ainda não possuo o equilíbrio necessário para tantas recordações. Contudo, recebi a bênção de cumprir com meu papel de pai e irei acompanhá-la até o altar. Sob o olhar atento dos convidados, Marina seguia sozinha, pelo delicado caminho feito de pétalas de rosas, mas, na realidade, abraçado à filha, seguia Rubens, que a conduziu até Alberto, deu-lhe um beijo suave no rosto e sussurrou ao seu ouvido: Seja feliz, minha doce Marina. Antes que ela pudesse dizer algo, ele desapareceu. Mentalmente, Marina agradeceu. Obrigada, meu pai. Eu amo. Enquanto isso, Rubens, abraçado a Luísa, retornava feliz à colônia, imensamente agradecido pela bênção recebida. Iniciava-se uma nova etapa na vida de Rubens e Marina, mas o reencontro, algum dia, era a certeza que ambos traziam consigo. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se o canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.